Olá a todos, o meu nome é Eduardo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. E pessoal, aqueles que ainda não são inscritos no canal, já se inscrevam, curtam o vídeo aí, compartilhem o canal para que esse canal possa ir crescendo, esse projeto, e possa ajudar mais gente aí. Bom pessoal, hoje nós estamos aí, como vocês devem ter percebido, aí com um formato de vídeo um pouquinho diferente, né? Bom, turma, a primeira coisa eu gostaria de me desculpar com vocês, pela questão do áudio, tá? Porque hoje eu não vou conseguir fazer um áudio o áudio vai ser um pouquinho de uma qualidade um pouquinho inferior ao que nós geralmente trabalhamos aí, tá? Porque eu tive um pequeno imprevisto aqui, mas a partir da próxima aula, fiquem tranquilos que já retorna ao normal, tá? Mas enfim, pessoal, esse formato de aula não é sempre que eu vou trabalhar, tá? Mas estamos aí no nosso curso de matemática básica, né? E nesse curso nós vimos várias matérias, e a matéria que nós estamos vendo agora é lógica matemática. Ontem eu fiz uma aula sobre exercícios de lógica e também falei sobre a contrapositiva. Viemos fazendo aí uma série de aulas de lógica matemática e com a aula de hoje, pessoal, nós finalizamos as aulas de lógica. O que eu tenho a intenção de fazer na aula de hoje? Hoje, pessoal, eu quero fazer aí com vocês alguns exercícios e como vocês estão vendo na tela já o nosso primeiro exercício aí, selecionei esses exercícios de materiais diversos, tá? E enfim, eu espero que vocês realmente seja útil. E se vocês gostam também desse tipo de nesse formato de aula, pessoal, coloquem aí nos comentários para a gente saber também, tá? Geralmente eu prefiro explicar os assuntos aí no quadro, né, na lousa, mas hoje eu vou preferir aqui utilizar dessa outra forma aqui, porque são exercícios que são muito extensos para a gente escrever, eu acredito que fica mais interessante, mais didático até para vocês aqui, tá? Então coloquem aí nos comentários se vocês gostam também dessa forma, tá bom? Bom, turma, vamos começar com o nosso primeiro exercício aqui. Bom, pessoal, a gente acabou não vendo aí a chamada lógica de predicados. Então, esse alguma, ele tem uma forma aí toda peculiar de se negar, né, e tudo mais. Mas, pessoal, a gente pode usar o nosso bom senso e sem dúvida alguma a gente vai conseguir fazer isso com facilidade, tá? Com a teoria que nós vimos, isso nos embasa a nos virarmos, digamos assim, quando temos aí uma teoria que foge um pouco daquilo que nós vimos, tá? Com certeza o que nós vimos aqui dá para a gente se virar e muito com os exercícios de lógica por aí, tá? Bom, então vejamos. Se não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes, então é verdade que... Bom, basicamente ele quer que negue essa afirmação. Então, como é que nós negamos? Alguma professora universitária não dá aulas interessantes. Aqui ele está dizendo é o seguinte, que existe uma professora universitária que não dá aula interessante, né? Então, a negação disso vai dizer o seguinte, que toda professora universitária dá aulas interessantes, né? Se não é verdade que alguma professora não dá aulas interessantes, então toda professora universitária dá aulas interessantes. Todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. Alternativa A é a correta aí, tá bom? Bom, essa outra questão, pessoal, é a seguinte. Aqui, basicamente, pessoal, é a contrapositiva, né? Então, nós queremos uma frase equivalente. Então, se Pedro é economista, então Luísa é solteira. Se P, então Q. Equivalente a contrapositiva, se não Q, então não P. Ou seja, se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Vamos ver se tem essa alternativa. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Alternativa E, ok? Tranquilo, contrapositiva. Então vocês veem que aparece muito a contrapositiva. Estamos com um exercício aí. Esse exercício, pessoal, é de uma prova preparatória para a ANPAD. A ANPAD é uma instituição aí de uma espécie de um mestrado, de uma pós-graduação na área de administração, tá? É uma prova difícil, pessoal. Essas questões de lógica da ANPAD são realmente difíceis, tá? Então, vamos trabalhar algumas questões que até estão num nível um pouquinho mais difícil, tá? Bom, a questão que aparece na tela é a seguinte. Os conjuntos A, B e C são tais que todo elemento de A goza da propriedade P, ok? Alguns elementos de B gozam da propriedade P. Qualquer elemento que goze da propriedade P é elemento de C. Ok?
Isso posto, necessariamente tem-se que. Bom, turma, para a gente resolver esse tipo de exercício, a melhor maneira que a gente pode trabalhar é com a parte de conjuntos, tá? Que eu passei para vocês no começo lá, a parte de teoria de conjuntos, mas como aqui aparece até a parte de lógica, então esta parte de lógica e conjuntos ela acaba sendo muito interligada. Então eu fiz isso aqui até para vocês perceberem essa relação, tá? Então vejam só como que a gente pode, dentro de conjuntos, entender esse problema aqui. O item 1 ali ele diz o seguinte, que todo elemento de A goza da propriedade P. Bom, isso significa que o conjunto dos elementos A está dentro dos conjuntos dos elementos que obedecem à propriedade P, que eu chamei de P aqui na figura, tá? Então o A é subconjunto de P, vamos dizer assim, tá? Alguns elementos de B gozam da propriedade P. Vamos deixar essa 2 em aberto ainda. O item 3 diz o seguinte, que qualquer elemento que goze da propriedade P é elemento de C. Então ele está dizendo que P, os elementos que obedecem P, é um subconjunto de C, pertencem a C. Tá? Então A é subconjunto de P, que é subconjunto de C. Agora o item 2. Alguns elementos de B gozam da propriedade P. Isso significa que o conjunto B ele tem tanto elementos aqui dentro de P, quanto eventualmente fora. Mas olha que interessante. A única garantia que nós temos é que alguns elementos de B gozam da propriedade P. Ok. Mas nós não sabemos se existe esse trecho de B que eu estou apontando aqui, esse trecho de B, fora do conjunto C. Nós não sabemos. Não sabemos se existe esse trecho do conjunto B entre o conjunto P e C. Também não sabemos. O que nós sabemos é que existe pelo menos algum elemento aqui nesta região. Ou um elemento que também pertence a A, ou um elemento que está em P, mas não está em A. O que nós garantimos com essa afirmação 2 aqui. Tá? Mas eu desenhei dessa forma porque é a forma mais genérica possível. Bom, a alternativa A diz o seguinte, que existe pelo menos um elemento de B que é elemento de A. Não tem essa garantia. Acabei de afirmar para vocês isso aí. Existe pelo menos um elemento de B que não é elemento de C. Também não temos essa garantia. Que existem elementos aqui fora. Não temos essa garantia. Todo elemento de B que não goza da propriedade P não é elemento de C. Não temos essa garantia. Pode ser que ele seja, sim, elemento de C, desde que ele esteja nesta região, entre C e P. Tá? O item D diz o seguinte, todo elemento de B que não é elemento de C também não é perfeitamente, porque o A está contido em C. Então, os elementos de B que não são elementos de C, com certeza eles estariam aqui fora, portanto, eles também não seriam elementos de A. Perfeitamente. E o item E diz que todo elemento de B, que também é elemento de C, goza da propriedade P. Então, nós acabamos de ver que não é verdade isto. Tá? Então, realmente, o item D aí é a alternativa correta. Tá? Então, exercício relativamente difícil, tá? Mas através do diagrama que nós fazemos, ele se torna fácil. Né? Então, vamos lá para o próximo exercício, turma. Bom, turma, esta questão aqui é uma questão muito interessante. É a seguinte, ela diz o seguinte, se eu roubei teu coração, então tu roubaste o meu também. E se eu roubei teu coração, então eu te quero bem. A proposição acima está na forma P implica Q e P implica R, na qual P, Q e R são P, eu roubei teu coração, Q, tu roubaste o meu também, e R, eu te quero bem. Tá? Basta conferir aí. O E aparece ali a conjunção e a implicação. Para que essa proposição seja verdadeira, é suficiente que P seja verdadeira. Então, vamos lá. Vejamos. Se P for verdadeiro, então temos que lembrar que a conjunção, para que ela seja verdadeira, as duas afirmações aí, P implica Q e P implica R, devem ser verdadeiras, tá? Então, se o P é verdadeiro,
Para que a conjunção seja verdadeira, P implica Q e P implica R tem que ser verdadeiros. Então o Q não pode ser falso e o R também não pode ser falso. Então não é suficiente que P seja verdadeiro, porque pode eventualmente ser que o Q e o R sejam falsos, ou o Q ou o R, na verdade, sejam falsos, e aí P implica Q ou P implica R seriam falsas, e aí não seria uma proposição verdadeira. O item B diz o seguinte: é necessário que P seja verdadeira. Aí ele já está partindo do pressuposto de que a proposição é verdadeira. Isto implica, aí no caso, que o P é verdadeiro. Isso não é verdade, tá? Porque se o P for falso, na verdade, nós teremos as duas proposições aí, tanto P implica Q quanto P implica R, verdadeiras. Porque a gente comentou, né, que quando o antecedente é falso, então a implicação é verdadeira. Portanto, realmente não seria o caso dessa alternativa B aí. O item C diz que é suficiente que Q e R sejam verdadeiras. Na verdade, seria não suficiente, mas necessário, né? Porque o Q e o R estão aí do outro lado da implicação, né? Então, eles estão do lado do necessário, que é após a seta, não é isso? O consequente. Então, é necessário que Q e R sejam verdadeiros. Ou seja, uma vez que Q e R aqui são verdadeiros, né? Então, o P implica Q e o P implica R são verdadeiros necessariamente. É necessário que Q seja verdadeira ou R seja verdadeira. Não é verdade. As duas precisam ser verdadeiras. Então, a alternativa D é a correta, pessoal. Bom, turma, temos mais um exercício aqui. O modus tollens é um recurso comumente utilizado na argumentação cotidiana. Na lógica proposicional, se P e Q indicam proposições simples, o modus tollens pode ser representado pela seguinte tautologia: P implica Q e não Q, tudo isso implica não P. É um exemplo de modus tollens, de acordo com o modelo proposicional acima apresentado, a seguinte argumentação: se vou à praia, então eu passo protetor solar. Então, este é o se P, então Q. Então, o P seria o quê? Se vou à praia. Vou à praia. Ir à praia é o meu P. E passar protetor solar é o meu Q. Né? Então, o modus tollens seria o seguinte: eu não passo protetor solar. Então, eu não vou à praia. Não passo protetor solar, então não vou à praia. Então, vamos ver a alternativa. Só vou à praia em dias ensolarados. Como não passei protetor solar, eu não fui à praia. Perfeitamente. Então, se eu vou à praia, então eu passo protetor solar. Uma vez que eu não passo protetor solar, então eu não vou à praia. Ok? Então, esse é o modus tollens. É algo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, e de uma maneira inconsciente até. Bom, turma, mais essa questão aqui. Se na face se estampa a dor do coração, então a inveja vira pena ou o ódio vira perdão. A declaração acima tem a forma P implica Q ou R, onde P é na face se estampa a dor do coração, Q a inveja vira pena e R o ódio vira perdão. Ok, se tal declaração é verdadeira, então certamente também é verdadeira. Olha, pessoal, provavelmente se trata aí da contrapositiva. Vamos começar pela contrapositiva. Qual seria a negação de Q ou R? Ou seja, a inveja vira pena ou o ódio vira perdão? Seria o seguinte: a inveja não vira pena e o ódio não vira perdão. Então vamos ver se tem alguma alternativa nesse sentido. Se a inveja não vira pena e o ódio não vira perdão, então na face não se estampa a dor do coração. Perfeitamente contrapositiva, alternativa B é a que aparece aqui. Bom, turma, nesta questão aqui, Lira, Mário e Kleber são três amigos cujas profissões são bancário, eletricista, secretário. Mas não se sabe ao certo qual é a profissão de cada um deles. Sabe-se, no entanto, que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. Apenas uma é verdadeira. Lira é bancário,
Mário não é secretário e Kleber não é bancário. Quais são as profissões aí de Lira, Mário e Kleber? Né? Se nós supusermos que a 1 é verdadeira, então a 1 diz o seguinte, que Lira é bancário. Mas neste caso, a 3 também estaria dizendo uma verdade, porque a 3 diz que Kleber não é bancário. E se Lira é bancário, então é verdade que Kleber não é bancário, que cada um tem uma profissão. Então nós teríamos duas verdadeiras. Então nós teríamos uma contradição aí. Bom, por outro lado, pessoal, se nós, aproveitando aí as duas afirmações que são a 1 e a 3 que trabalham aí com a profissão de bancário, se 3 for verdadeira, ou seja, se Kleber não é bancário, 1 e 2 seriam falsas. Então Kleber não seria bancário, Lira também não seria bancário e Mário seria secretário. Então, como tanto Kleber quanto Lira não seriam bancários, e as únicas profissões fora bancário seriam eletricista ou secretário, e por 2 ser falsa, Mário seria secretário, tá? Então não teria profissão para Lira e Kleber, porque os dois teriam que ser uma profissão entre secretário e eletricista, mas secretário já seria Mário. Então nossa conclusão é que Kleber é bancário, tá? Ou seja, a 3 é falsa, né? Então Kleber é bancário. Como a 1 está dizendo que Lira é bancário, nós vimos que isso não pode ser verdadeiro, então a 1 também é falsa, a 3 também sendo falsa, então a 2 é verdadeira. Então Mário não é secretário. Então Kleber é bancário, como Mário não é secretário, então Mário é eletricista e Lira, consequentemente, é secretário. Tá? Então Lira, secretário, Mário, eletricista e Kleber, bancário. Alternativa A é a correta. Tá? Então esse exercício é muito interessante, pessoal. Bom, essa já é uma questão mais, digamos, matemática aí, né? Considere a seguinte proposição composta sobre números n e k. P. N é ímpar e n ao quadrado menos 1 é ímpar, C e somente C, 2k é par. Com base na lógica proposicional, conclui-se que P tem um valor lógico. Bom, se n é ímpar, pessoal, então n ao quadrado, ele necessariamente é ímpar. Tá? O quadrado do número ímpar é ímpar. Então n ao quadrado menos 1 será par. Então n é ímpar e n ao quadrado menos 1 ser ímpar é impossível. Então n é ímpar e n ao quadrado menos 1 ser ímpar é uma afirmação falsa. Mas para que o valor lógico desta proposição do tipo C e somente C, que é o bicondicional, seja verdadeiro, então 2k ser par também tem que ser falso. Ou seja, 2k não é par. Tá? Agora, para 2k não ser par, isso é impossível se k for número inteiro. Bom, por outro lado, se 2k é par, com k inteiro, se isso for uma verdade, então n ser ímpar e n ao quadrado menos 1 ser ímpar seria uma falsidade. Tá? Então isso realmente não poderia ocorrer dentro dos números aí. Bom, já abreviando, pessoal, a alternativa E aí diz o seguinte, que é verdadeiro o valor lógico dessa proposição se o k é um número irracional. Realmente, se o k for um número irracional, então n é ímpar e n ao quadrado menos 1 ímpar seria um falso, e 2k par seria falso. Então o valor lógico do bicondicional seria verdadeiro. Tá? Então a alternativa E é a correta aí. Pessoal, esse exercício diz o seguinte, considere verdadeira a proposição. Todo brasileiro come churrasco. Bom, de acordo com a lógica, conclui-se que se o indivíduo come churrasco, então ele é brasileiro? Não é verdade. Ele está dizendo que se ele é brasileiro, então ele come churrasco. Mas se ele come churrasco, não necessariamente ele é brasileiro. Se o indivíduo é uruguaio, então ele não come churrasco também, não podemos concluir. Se ele come churrasco, então ele não é brasileiro. Também não. Se ele é brasileiro, então come apenas churrasco. Também não. Alternativa E. Se ele não come churrasco, então ele não é brasileiro. Perfeitamente. Aí ele está dizendo que
é justamente a contrapositiva, né? A afirmativa diz o seguinte, que se o indivíduo é brasileiro, então ele come churrasco. Ora, então se ele não come churrasco, então ele não é brasileiro. Exercício 20 já é um exercício mais teórico aí, de lógica, né? Na lógica proposicional. Sejam x, y e z proposições simples, que nós chamamos aí na aula de P, Q e R, né? Ele está chamando de x, y e z. E não x, não y, não z, respectivamente, suas negações. A proposição composta não x e não y e não z, ou x e não y, ou z e não y, é equivalente a... Vamos turmar. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que todos os termos dessa nossa expressão, separados aqui pela disjunção, pelo ou, eles contêm aí a proposição não y. Então nós podemos pensar na propriedade distributiva, onde esse não y ele vai entrar numa espécie de evidência aqui, tá? Vai ser colocado como que em evidência. Então quer dizer, quando nós distribuímos esse não y aqui, vai ficar não y e não x e não z, que é o primeiro termo, ou não y e x, que é o segundo termo, ou não y e z, que é o terceiro termo. Ok. Agora, esta parte que aparece aqui dentro, que é não x e não z, nós podemos utilizar aí a formulinha que nós vimos, né? A negação é a negação do ou, né? Nós vimos que a negação do ou é equivalente aqui, pessoal. Esse material está utilizando o símbolo de equivalente como essa seta aqui, para os dois lados, que nós utilizamos o sinal de igual aí com 3 traços, né? Não x e não z é equivalente a não x ou z. Não x ou z, que é exatamente o que está aqui, tá? Agora, não x ou z, aqui para a terceira linha. Não x ou z, ou x ou z, isso é uma tautologia. Nós vimos não P ou P, uma tautologia. Ou seja, isso não vai ter influência nenhuma sobre a proposição. Então, nossa proposição ela se reduz a não y. Então, a alternativa B aí é a correta. Ok? Então, esse é um exercício já um pouquinho mais trabalhoso, né? Vocês têm que ver com bastante calma. Trabalhoso, né? Então, vocês têm que ver com bastante calma, tá? Mas não é difícil também. Bom, pessoal, fizemos vários exercícios. Se vocês acharam interessante esse tipo de aula, tem muitos exercícios de lógica que são muito interessantes aí para a gente trazer para vocês também, tá? Mas agora a gente vai mudar a matéria, tá? A partir da próxima aula. Vamos continuar o nosso assunto aí do ensino médio de matemática básica, tá bom? Lembrando que esses assuntos, pessoal, eles servem para concurso também, serve para o ensino médio, para concurso, para cursinho, para vestibular, serve para tudo que precisa de matemática básica aí, tá bom? E para a vida de uma maneira geral. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele joinha no vídeo. Tá? O vídeo de hoje ficou um pouquinho extenso, mas espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E já sabem, pessoal, se gostaram, já deixa o joinha e compartilha o vídeo com seus amigos aí, para que a gente possa ir crescendo com o canal, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!